Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. Muita paz a Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Nós estávamos no intervalo de uma gravação de um programa, entrevistando um companheiro da Federação Espírita Brasileira, e ele nos contou nesse intervalo uma coisa muito curiosa, muito interessante, e a gente gravou e nunca mais esquecemos. Ele disse assim que sempre ao dormir, o pai dele encomendava que ele respondesse a 3 perguntas. A primeira delas é o que ele tinha feito de bom ou de útil naquele dia. A segunda é o que ele havia aprendido de novo naquele dia. E a terceira era se tinha vivido com alegria. Vejam que interessante as 3 perguntas, não é? O que eu fiz de bom ou de útil no dia? É uma coisa que a gente fica pensando, de repente, refletindo. Agora, por exemplo, são 20h03. O que será que nós fizemos de bom ou de útil nesse nosso dia? Fazer alguma coisa boa, de útil, é dar sentido à nossa existência. É nós aproveitarmos o tempo, é nós termos uma maneira da gente viver bem, saudavelmente, inclusive pela prática da caridade. E a gente aprende no Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Essa é a bandeira que a gente adota, que Kardec nos legou. Fora da prática do bem não há felicidade. E a questão de aprender algo de novo é sempre oportuno, porque nós temos que aproveitar o dia e em cada dia, pelo menos, aprender algo diferente, uma coisa nova, uma coisa que a gente ainda não sabe, ou quiçá uma maneira diferente de ver o que a gente costuma ver todos os dias e parece que na rotina de cada dia a gente já não mais valoriza. Aprender significa abrir a mente. Eu me lembro de que quando eu era criança, eu assistia um desenho na televisão ainda não era em cores, era preto e branco. E alguns de nós acompanhamos ainda essa fase, não é? E à época os desenhos animados tinham fundo moral. Podem acreditar nisso. Então tinha sempre uma história que trazia uma recomendação, um ensino, e a gente aprendia com isso. E tinha um desenho que passava, era um japonesinho, então era um asiático, baixinho, gordinho. Olha só nessa adjetivação aqui tripla a gente já está cheio de preconceito, né? E ele vivia com uma carrada de filhos, sempre aparecia em cena e sempre estava acompanhado dos filhos. E era muito comum em cada episódio de cada um dos desenhos ele trazia uma frase de efeito. Era aquela frase assim preparada que nos ensinava sempre alguma coisa. E uma das frases que ele disse que eu jamais esqueci foi: a mente é feita para quedas, só funciona quando está aberta. Então, para a gente aprender, nós precisamos ter a mente aberta. O orgulhoso, por exemplo, ele acha que sabe, então tem a mente fechada. Ele não se abre para aprender. O aprendizado é fruto da humildade. Por isso que André Luiz, no primeiro capítulo do livro Agenda Cristã, ele vai colocar os imperativos cristãos. O primeiro imperativo que ele coloca é: aprende humildemente. E humildade é um ensino fundamental do Evangelho de Jesus. Ele, quando esteve entre nós, ele chegou até nós dando um exemplo de humildade, nascendo numa estrebaria, numa manjedoura, junto dos animais, simbolicamente, para a gente já ter logo de início o exemplo do Cristo como um rei que poderia, magnânimo, assumir todos os palácios da terra e prefere um ambiente simples,
para já transmitir esse conceito, essa virtude para nós da humildade, que é a principal. E quando ele faz o inesquecível discurso, que é o sermão do monte, ou da montanha, ou da planície, a depender do evangelista, não é? A gente vê que ele trata inicialmente, como registra Mateus no capítulo 5, versículo 1, começa o sermão do monte tratando das bem-aventuranças. Ele diz assim: e vendo a multidão, subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, ensinava-os, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. Por quê? Deles é o reino dos céus. Então ele começa exatamente com o conceito da virtude principal, que é a humildade. Pobre em espírito é ser humilde. Ou seja, se nós não formos humildes, não seremos felizes. Bem-aventuranças ou bem-aventurados significa quão felizes serão os humildes, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, o reino dos céus vai ser daqueles que são humildes, não dos que são orgulhosos. E a gente aprende quando tem a postura de humildade, porque se for orgulhosa a gente se fecha, não aprende. Por exemplo, o doutor, o pós-doutor, o chico de doutores por aí, não é? Se acham sabedores de quase nada. É por isso que no Espiritismo não há doutor, não há mestre, não há professor. Nós todos somos aprendizes. Daí a importância de aprender sempre alguma coisa nova, inovadora, diferente na nossa existência, na nossa vida e em cada dia. Qual a novidade que nós podemos ter? O que a gente poderia ter de mais valioso em cada dia da nossa existência? Entendendo a existência um recorte da vida, não é isso? Um recorte cronológico. A existência começa com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, quando o espírito se une ao futuro corpo, vai se formar. E prossegue até a extinção da vida orgânica, a morte física. Isso é que a gente chama de existência. Mas a vida é muito mais ampla, né? A vida espiritual começa antes e segue depois, porque nós somos imortais. Como nos ensina Caimar Chuto, vivi, vivo e viverei para sempre, porque sou imortal. É um princípio da imortalidade da alma que é exarado por Allan Kardec na doutrina espírita. Então, a gente tem a oportunidade sempre de aprender alguma coisa diferente, nova, inovadora, transformadora. E qual é esse nosso roteiro? Qual é o compêndio que a gente tem como sendo fundamental para a nossa felicidade, para a nossa saúde espiritual? Se não a... começa com boa e acaba com nova. Se não a boa nova. A boa nova significa o Evangelho de Jesus. A boa notícia. A notícia que traz a paz, a felicidade, que traz as virtudes. Por isso que o Evangelho de Jesus é o nosso roteiro e a gente precisa segui-lo para o nosso próprio bem. Então, aprender algo de novo é revisitar a nossa própria mente, o nosso próprio ser, e a gente começar a enxergar as coisas de maneira distinta. Eu me lembro que estava indo agora no sábado para Matão, no interior de São Paulo. Eu fui via Campinas, depois Ribeirão Preto, não é? E mais 1h30 de carro até chegar em Matão, que é a cidade de Caimar Chuto. Ele é o fundador do Clarim, da RI, né? Revista Internacional de Espiritismo, do Centro Espírita Amantes da Pobreza, que depois se transformou no Centro Espírita do Clarim. Então a gente vê assim como é interessante esse trabalho. Estava no aeroporto, em Viracopos, em Campinas, aguardando um voo, então uma conexão, e vi uma senhora assim, ela estava numa mesa, tomando um café, e como não tinha espaço, eu fui e me sentei, pedi licença e me sentei ao lado dela. Ela, pois não. Aí começamos a conversar, né? Assim, dizem que as mulheres falam um pouquinho mais que os homens.
A gente, da personalidade masculina, tende a falar em torno de 5.000 palavras diariamente. As mulheres falam 17. Eles são mais comunicativas, né? E aí ela olhou assim em mim e tal, viu que eu estava com essa fitinha aqui, né, amarela, tudo, perguntou o motivo, né, e tal. Eu falei a prevenção ao suicídio, né, a favor da vida, a valorização da nossa vida e tudo. E aí ela falou, você está viajando? Eu falei, estou viajando, estamos aqui no aeroporto, viajando naturalmente. Não, mas você vai, né? Vai para o interior? Eu falei, estou indo para o interior. Então você vai a trabalho? Não, vou. Aí falei que era da Justiça Eleitoral, Tribunal, tudo. Ah, tá, então você está indo a trabalho profissional? Eu falei, não, estou indo a trabalho voluntário. Trabalho voluntário? Como assim? Eu falei, eu vou para palestra, seminário, depois para um evento e tal. Aí ela foi fazendo outras perguntas, de tal maneira que eu falei de fazer um trabalho espírita. Eu falei, você é espírita? Eu sou evangélico. Ela, eu sou evangélico. Eu falei, que coisa boa, né? E aí ela disse assim, o problema do espírita, do espiritismo, é acreditar na reencarnação. Aí eu falei, não, esse não é o problema nem do espiritismo, nem dos espíritos, pelo contrário, essa é a solução. E acreditar na reencarnação é você entender a justiça de Deus. Aí eu comecei a fazer as perguntas para ela. Eu falei, como é que você consegue explicar o diálogo de Jesus com Nicodemos quando o doutor da lei antiga vai procurar o Senhor na calada da noite para entender como é que ele conseguia ter acesso ao reino dos céus, ao reino de Deus? Aí Jesus responde, em verdade vos digo, que só adentrará ao reino dos céus aquele que nascer de novo. Daí ele explica, mas como nascer de novo e tal? Como é que pode, né, uma pessoa já de idade nascer como criança? Aí Jesus vai falar, né, da questão do nascimento, do espírito, da carne. Aí ela falou, mas isso aí é um nascimento íntimo, é o renascimento que a gente tem a cada dia também. Eu falei, como é que vai explicar então a questão de João Batista, tendo sido Elias retornado na figura de João Batista? Como explicar isso? Aí fica complicado. Aí depois eu percebi que ela foi mudando um pouco de assunto e ela olhou de novo para essa insígnia aqui e ela disse assim, Jesus salvou a minha vida, porque eu tentei o suicídio 4 vezes e encontrei Jesus. Por isso eu sou evangélico. Eu falei, graças a Deus, que bom que você encontrou Jesus e está ali. Porque o fundamental é exatamente o ensino que Jesus nos traz, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e o amor ao próximo como a nós mesmos. E ainda Ele nos deu um novo mandamento nos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então nós temos a receita, temos a orientação, temos o testemunho. Por isso que Jesus, Ele é o mestre. A denominação que Jesus aceitou foi de mestre, porque Ele ensina, ensinou e continua ensinando. E também aceitou a designação de Senhor. Por quê? Porque dá o testemunho das lições. O exemplo, a vida. É por isso que a mensagem de Jesus está viva até hoje e continuará eternamente. Porque Ele deu o testemunho. Toda a vida do Cristo, desde a simbologia do nascimento entre nós, foi um testemunho de sacrifício. Até a libertação, quando Ele retorna, está crucificado, Ele olha para aquelas pessoas e diz, Pai, perdoai-as. Elas não sabem o que fazem. E depois ainda Ele retorna na ressurreição, na verdade retoma o seu corpo perispirítico, materializando-se para que pudesse aparecer primeiramente para uma mulher. Por que apareceu primeiramente uma mulher? Porque a mulher é mais evoluída que o homem. Vocês mulheres concordam? Sim. Está vendo? A Sandra Borba, que é a nossa evangelizadora, ela nos ensina naquela escala de evolução anímica que a gente tem nos reinos minerais, não é isso? Mineral, vegetal, animal, luminal, angelical.
aquela frase de Leon Denis, que ele já colheu aí nos ensinamentos universais, que a alma dorme no mineral, remexe no vegetal, sonha no animal e acorda no nominal, e aí vai ter a sua edificação na angelical. Ela acrescenta um reino para o nosso entendimento. Depois de estudos muito profundos e de reflexionar assim bastante, ela diz que tem o reino mineral, vegetal, animal, nominal, mulheral e angelical. Para dizer que as mulheres estão um pouco além de nós homens. Você, cabra macho, tem dúvida disso? Não? Nenhuma. Mesmo porque a gente tem que ter essa sensibilidade, né? De fato, as mulheres nos ensinam. E o Denis fala que pelo tipo de vida que as mulheres enfrentam, até pelas dificuldades, os sacrifícios todos, de fato é uma encarnação que pode propiciar muito mais evolução do que na personalidade masculina. Não necessariamente sejam mais evoluídas, né? Mas existe sim essa grande possibilidade, né? E aí nós precisamos ter a mente aberta. Quando essa senhora falou que ela havia tentado o suicídio 4 vezes e Jesus a havia salvado, ali nós quedamos a nossa conversa, porque não precisava de mais nada. Ali estava a essência. Por isso que a gente tem que ter a mente aberta, para sempre aprender, para a gente sempre valorizar o outro. Esse processo da caridade, de fazer ao próximo o que a gente deseja para nós mesmos, a gente precisa respeitar as diferenças. Cristo era eminentemente inclusivo. Ele incluía, nunca excluía. Sempre assistiu, sempre orientou, sempre abrigou, sempre acolheu, sempre educou a todos que o procurassem. É um ensinamento muito grande para nós, para a gente poder aprender a amar o outro. Emmanuel diz que só pelo fato da gente estar junto, nós já temos uma dívida de gratidão para com o outro. Então, eu queria agradecer a todos vocês, aproveitando a oportunidade de estar junto de vocês, de ter a presença de vocês, de estar aqui mesmo temporariamente. Então, a gente vê na sequência a questão de viver com alegria, que é a terceira questão que a gente precisa responder todo dia, né? Além de o que fez de bom ou de útil, não deixar passar a vida em branco, não deixar um dia passar em branco, sem fazer alguma coisa de útil, de bom. E as oportunidades sempre aparecem. Depois, o que nós aprendemos de novo? Sempre arejar a mente. Aí vale o estudo. Como é importante estudar a doutrina espírita, no mínimo 15 minutos de leitura diária da obra de Kardec vai nos abrir a mente de uma forma esplendorosa. Hoje nós estamos vendo tantas coisas surgirem aí, lamentavelmente por ignorância, inclusive no meio espírita. Há até a ideia de se criar um movimento progressista no espiritismo. Ora, falta de estudo, de leitura. Quando a gente vai estudar a Gênese, que é a obra que completa 150 anos agora, né? Que é a primeira edição de 1868, agora então 2018 são 150 anos. O primeiro capítulo chama-se Caráter da Revelação Espírita. Aí fala da revelação da verdade. Só há revelação quando há verdade. E essa revelação, ela vai surgindo gradativamente, porque nós vamos tendo acesso à verdade aos poucos. Então a doutrina espírita é, em essência, progressista. Não há que adjetivar, porque é uma coisa totalmente esdrúxula a adjetivação da doutrina como sendo progressista, ou de um movimento que seja progressista. Porque quando você diz isso, parece que é um retrógrado, não é isso? E no fundo, não tem que se adjetivar, porque é um movimento espírita, é doutrina espírita, não é mais nada do que isso. Por isso que nós somos espíritas, mesmo que imperfeitos. Mas Kardec não classificou como espírita progressista. Porque se é espírita, necessariamente há de ser progressista. Porque a essência da revelação espírita é progressista. Isso é falta de estudo, de reflexão, falta de base Kardec. Então vamos abrir a mente. Vamos aprender alguma coisa diferente por dia, não é? E a terceira parte, que é o viver com alegria.
Como é importante a gente ter disposição, ter vontade, ter desejo, estar desperto, ânima, é a alma, a vontade. E aí então, nós fazíamos uma palestra no interior do estado de Mato Grosso e fazíamos essa abordagem, explicando inclusive nessa parte o sentido da palavra entusiasmo, que é uma palavra interessante, né? Entusiasmo. Entusiasmo vem de in, que é dentro, tus, que é Deus em grego, e ismo, esse sufixo, significa sistema. Então, entusiasmo é sistema de Deus dentro de mim. E dizíamos da importância de nós vivermos alegres, dispostos, otimistas, perseverantes, esperançosos, do verbo esperançar. Não é do verbo esperar, cruzar os braços e ficar esperando as coisas acontecerem. Mas é esperançar, é ativo, é dinâmico, a gente faz a nossa parte. Quando Jesus fala, vinde a mim, todos vós, estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Jesus está nos convidando e ao mesmo tempo nos convocando. Vinde a mim, é preciso que a gente se levante e vá para Jesus. Porque a parte dele já fez, a gente precisa fazer a nossa, né? Então essa questão da gente viver com alegria, com disposição. Encerrávamos a palestra, aí saímos assim, depois da palestra, e logo fomos abordados por uma senhora que chegou, um tanto quanto apreensiva, a gente percebeu essa apreensão dela, e ela nos deu um abraço. Aquele abraço, uma senhora forte, um abraço assim que a gente não conseguia desatar o abraço. E ela estava emocionada. E ela disse assim, meu filho, essas suas palavras me tocaram profundamente. Você falando aí do entusiasmo, da gente precisar viver com alegria, eu nem sei por que eu entrei aqui, mas assistindo a sua palestra, eu fui entender o porquê. O meu marido matou o meu pai. O meu irmão matou meu marido e se suicidou. E esta semana eu perdi a minha filha. E você falando que é preciso viver com alegria, com entusiasmo, que precisa ter ânimo, apesar dos problemas, das dificuldades. Então eu queria lhe agradecer. Meus amigos, quando ela falou isso, aí eu que desabei. Não resisti. Aí eu que agarrei no abraço dela, ela chorando, continuei chorando com ela, aí não teve jeito. Eu que não queria largar o abraço. E ela me agradeceu. Eu falei, eu que agradeço a senhora. Porque o testemunho que ela estava dando, a lição que ela estava dando para mim, diante de uma prova, de uma expiação tão difícil. E ali se esforçando, porque ela finalizou as palavras dizendo, eu saio daqui aprendendo que é necessário eu continuar lutando com alegria, porque eu não posso desistir. Eu não tenho direito de desistir. Às vezes a gente não faz a ideia da dor do nosso próximo, o sofrimento intenso que ele atravessa. E a gente vê essa questão da alegria. Jesus nunca nos eximiu e nem prometeu, porque político não era, não foi e não o será, no sentido de nós não sofrermos. Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. É preciso saber chorar, saber sofrer, porque nós seremos consolados. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo, leve é o meu fardo.
Mateus 11, 28 a 30. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro item. Jesus, ele exige alguma coisa de nós? Vamos refletir, meus irmãos. Será que Jesus seria capaz de exigir alguma coisa de nós? Seria ou não seria? Por favor, digam para mim, seria ou não seria? Vamos participar. Seria ou não seria? Não. Seria. E o fez. Está no item 2 do capítulo 6. Quando a gente vai ver exatamente o Cristo Consolador, que é o próprio Jesus, retornando como Espírito da Verdade, essa lição que o nosso amigo leu. Esse mesmo texto está no livro dos Médiuns, em que Kardec faz uma nota explicativa para dizer que o Espírito que o assina é Jesus. E ele então faz a nota explicando, ele não assina, ele não registra a assinatura de Jesus, faz a nota explicando. E da idoneidade do médium, que não geraria dúvida quanto à autenticidade mediúnica. É praticamente a mesma mensagem, mudando uma palavrinha ou outra. Mas aí nós vemos qual é a exigência que Jesus nos faz. Só me permita, por favor. Qual é a exigência que Jesus vai fazer para nós? No capítulo 6, o jugo leve, Consolador prometido. O jugo leve tem um: vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tem 2: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, qual é a exigência que nos é feita por Jesus? Que nós tenhamos fé no futuro e confiança. A confiança exatamente na sua assistência, na justiça de Deus que nunca nos falta. Por isso que o seu Evangelho, que é o seu jugo, é leve, o fardo é leve e o jugo é suave. Por quê? Porque basta a gente cumprir a lei. Se nós cumprirmos a lei divina, nós não veremos o sofrimento como um problema, como um empecilho. Nós estaremos em condições de enfrentá-la com fé. E aí nós vamos raciocinar essa questão sobre o próprio valor da vida que Kardec trata no Livro dos Espíritos, desgosto pela vida. O que leva uma pessoa a se desinteressar pela vida? É o Espírito de Verdade que responde em 3 partes. Efeito da ociosidade, veja, ociosidade. Se a gente se isola assim, ou pega esse isolado, parece uma coisa crítica, né? Como é que pode? A pessoa ociosa, então, ela tem desgosto pela vida? Tem. Que pode levar, inclusive, ao suicídio, porque ela fica vazia. O vazio existencial chega, ela vai se desanimando, não é? Vai se sobrecarregando no sentido de não ter forças, ela não tem disposição, então ela vai desistindo gradativamente, entra em depressão. E pode levar à ideia, inclusive, de querer abandonar a existência física num processo de autodestruição, que Joana de Ângeles nos explica como sendo o abandono de si mesmo. Ela fala no livro Amor Imbatível Amor, que faz parte da série psicológica, e a gente compilou aqui no livro Elucidações Psicológicas, à luz do Espiritismo, junto com outro companheiro que nos ajudou a organizar. Ele fez a maior parte, eu fiz uma mínima parte aqui, ele como médico, e aqui está o trabalho, abandono de si mesmo. O abandono de si mesmo é a forma de punir a incapacidade de lutar. Olha que coisa curiosa. Abandono de si mesmo é a forma de punir a incapacidade de lutar. A pessoa pune porque não se sente capaz de lutar. Silício, ou seja, sofrimento voluntário. Ela escolhe sofrer.
para a autodestruição. Não é como nos autodestruirmos, porque somos imortais. Nós viveremos para sempre. Recurso para punir os familiares ou a sociedade na qual se encontra. Esse não é um abandono de si mesmo. É um recurso da pessoa. Ela se autopune, pune os familiares e tenta punir a sociedade. É uma coisa difícil, né? Sentindo-se impossibilitado de competir, olha a competitividade, negando-se a lutar, recalcando os conflitos na raiva e na mágoa, castiga-se a automaceração, para desforçar-se de todos aqueles que se lhe apresentam na mente atormentada como responsáveis pelo seu estado. E aí descarrega nos outros, achando que os outros são culpados por sua situação. E a própria pessoa não assume a responsabilidade que lhe cabe. É muito difícil. Então a vontade ou a desvontade de viver, né, de não ter mais sentido para a vida, pode ser efeito da ociosidade. Meu papaizinho, nos seus 87 anos, continua dizendo: mente vazia, oficina do... De quem? Não é? Oficina do tempo, do diabo, do Satanás, né? Isso tudo não é bom. Mente vazia. Por isso que a mente tem que estar preenchida, porque senão a gente vai dar espaço para a perturbação, para a obsessão, para as influências negativas, não é? Como fala a questão 459 do Livro dos Espíritos, se eles interferem na nossa vida muito mais do que a gente imagina, a tal ponto que eles nos dirigem, se a gente permitir. E aí nós vemos a segunda parte dessa resposta sobre o desgosto da vida, que leva a pessoa a se desinteressar, a ter desgosto pela vida, além de ser um efeito da ociosidade, é a falta de fé. A pessoa não tem vontade, ela não tem interesse, ela não tem fé. A fé é a crença, é confiança, é expectativa, é esperança. No dizer espírita, a fé é a certeza de se alcançar o fim que se espera. Isso é que é fé. Está no Evangelho do Espiritismo. Fé é certeza. Por isso que a fé espírita é raciocinada. Nos dá lucidez. A gente tem condições de saber por que nós estamos acreditando. E acreditando, então, porque a gente sabe, nós raciocinamos. A gente entende, a gente compreende. E o sentido do Espiritismo na nossa vida é nos levar ao entendimento da compreensão, porque nos esclarece. Por isso que esse item que foi lido, o item 5 do capítulo 6, aqui, do Espírito da Verdade, fala do Cristo Consolador, é exatamente a convocação que o Espírito de Verdade nos faz. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o amor está no sentido da consolação. O Espiritismo é eminentemente consolador. João, ao registrar a vida, os ensinos de Jesus, ele coloca no seu capítulo 14, versículos 15, 16, 17, exatamente a promessa que Jesus faz de nos encaminhar um Consolador. Se me amais, aí ele diz, e vai mandar um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que ficará eternamente conosco. Então a gente pergunta, quando é que Jesus virá? Jesus não virá, Jesus já está. Jesus já veio. Jesus não está conosco. Quando é que vai ter uma outra vinda de Jesus? Ele já veio de novo. Ele nunca nos deixou, mas veio de novo, pelo Espiritismo, que é o Consolador prometido. É o Espírito de Verdade. Então nós temos a consolação. Vai explicar tudo que Jesus não pôde explicar à época, nos trazendo os complementos, trazendo informações novas, mas todo fundamentado no seu próprio ensino. Daí a necessidade de esclarecimento e da consolação. E o Espiritismo nos edifica, por isso que é importante ter fé. A terceira parte dessa resposta do desgosto da vida, além da questão do efeito da ociosidade, de nós também não termos fé, a falta de fé, então, o Espírito da Verdade coloca que é o fruto também da saciedade. Quando a pessoa está absolutamente saciada, ela não mais se interessa, porque ela não tem razão por lutar. Como é bom, outro dia estava, essa semana falando com meu filho tem
30 anos. Ele vai fazer 31 agora no dia 21 de outubro. Ele diz assim: pai, comigo tudo é difícil. Eu falei: meu filho, nós almoçamos juntos, né? Eu falei: pois é, pai, passei no concurso do STJ como técnico, depois de estudar muito. Estudou muito mesmo, né, meu filho? Estudou, se dedicou, e o resultado apareceu. Agora passou para analista no próprio STJ, está classificado na 35ª posição e tal. Tudo muito difícil, né? Pai, tudo é difícil para mim. Eu falei: meu filho, que coisa boa, né? Porque você tem que agradecer a dificuldade. Ele falou: pai, mas tem uns que não têm tanta dificuldade, são assim meio fora da curva, porque eles furam a fila. Eu falei: mas esses aí, filho, é só para alguns. São gênios, são pessoas que estão fora realmente da curva. Não se preocupe com eles, se ocupe com você. Porque você é uma pessoa normal, como qualquer um de nós. Então está lutando, está se esforçando e está conquistando, por esforço próprio. É a mesma coisa. Porque quando a gente tem de mão beijada, o que acontece? A gente se desinteressa. Nós não damos valor ao que nós temos, porque no fundo não é nosso. Quando a gente conquista por esforço próprio, a gente reconhece ainda mais que nós somos usufrutuados. Não somos donos. Tudo isso aqui é temporário. Permanece o que é espiritual. São os valores. É a educação. É o conhecimento. É o esforço que a gente está fazendo para se melhorar, não é isso? Então, vem com dificuldade. Graças a Deus. Então, o Espiritismo vai nos ensinar que a gente tem esclarecimento, tem o consolo, porque nos responde às questões do nosso entendimento e atende às necessidades da nossa emoção, dos nossos afetos, da afetividade, e nos edifica, principalmente. O principal ponto do Espiritismo em nossa vida, além de esclarecer e consolar, é edificar. Por isso que nós todos estamos sendo edificados. Aí, Dr. Bezerra de Menezes, num livro muito interessante que faz exatamente o estudo de alguns dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma mensagem, que é logo o primeiro capítulo desse livro, que é o Espírito da Verdade. Por isso que aqui o capítulo 5, exatamente, ele é ditado todo pelo Espírito da Verdade. E o título dessa obra é o Espírito da Verdade. E ele diz, logo no primeiro capítulo, Problemas do Mundo, que é muito interessante para a gente entender o que está acontecendo hoje em dia. Como é que está a situação, como é que nós estamos vivendo, como é que nós percebemos a realidade. Marcos, no capítulo 13, registrando os ensinos de Jesus, diz assim: olhai, vigiai e orai. Mateus havia registrado no sentido de vigiai e orai, ou orai e vigiai, mais comum. Mas Marcos coloca olhai primeiro. O que é esse olhar? É ter uma percepção da realidade. É a gente conseguir enxergar como é que nós estamos diante das circunstâncias, das ocasiões, dos enfrentamentos, das relações. Como é que é o nosso comportamento? Qual é o paradigma que a gente está alimentando diariamente? Como é que nós estamos sentindo as coisas? Isso tudo faz diferença. Porque a depender de como a gente se coloca, como é que a gente sente, como é que a gente pensa, é como nós estamos vivendo no dia a dia. E aí então, Bezerra de Menezes vem falar dos problemas do mundo, explicando exatamente o item 5 do capítulo 6, que é exatamente o item que você leu. É uma coisa impressionante, não há coincidência que você destacou, não é? O inteligente destacou. E nós estamos aqui acompanhados de muitos amigos espirituais. E muitos que estão recebendo ajuda também. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós não temos que nos importar com quantidade. Porque a quantidade está no que nós não estamos enxergando. Não há nenhuma cadeira vazia aqui. Nós não estamos sozinhos, só nós. A gente sabe que existe assistência espiritual. A gente percebe isso. Além dessa assistência espiritual, ela nos beneficia dando o presente de trazer aqueles que também estão sendo assistidos, assim como nós.
nesses ambientes. Estive ontem, quinta-feira, numa casa no Jardim Botânico chamado GECAM, Grupo Espírita Irmãos do Caminho. É originário do GECAM, lá no Guará 2, que é o Grupo Espírita Casa do Caminho. Lá são os Irmãos do Caminho. Isso, nós trabalhamos na fundação dessa casa, o pessoal aqui dá um trabalho mínimo, quem trabalha realmente são eles. E chega lá, você tem 8 pessoas, 10 pessoas, 12, não tem muito. Quando lota tem 20, não cabe mais que 20 pessoas. E como é importante, quanto tempo o Chico Xavier falou sozinho, entre aspas. E ele perguntava para Emmanuel, mas continue falando. Daqui a pouco você vai começar a enxergar que você não está sozinho. Está falando com os Espíritos. É importantíssimo. Então nós temos que ter isso, nunca desanimar por uma questão de frequência de presença física. Devemos continuar fazendo o trabalho. É importantíssimo. No interior de São Paulo, trabalhando numa casa espírita, durante vários anos da nossa adolescência, em que nós tínhamos menos de 10 pessoas que frequentavam a casa. A mocidade era meia dúzia, a maior parte era da nossa família. E a gente vai trabalhando, graças a Deus, tivemos a oportunidade de estudar os livros na base, né? E a gente aprende com o Bezerra de Menezes que nós precisamos estudar, precisamos desenvolver o conhecimento, mas precisamos amar. Precisamos enxergar a realidade com bons olhos para nós sermos felizes. Ele vai falar dos problemas do mundo. O mundo está repleto de ouro. São dos textos mais bem escritos que eu acho. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. Estão acompanhando? O ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. Estão acompanhando? O espaço não resolve o problema da cobiça. O ouro não resolve o problema da miséria. É isso? O ouro não resolve o problema da miséria. O espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. Se entusiasmo é sistema de Deus dentro de nós, egoísmo é o sistema do ego. Ego, persona, máscara. Não é o self, não é o eu profundo, não é o espírito que somos nós. Estamos falando de um revestimento que a gente tenta se camuflar ou tenta se esconder da realidade. Isso é o egoísmo. O egoísmo é colocar o nosso interesse acima de tudo. Então a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. Olha a construção do texto, que coisa maravilhosa. As teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. As organizações não resolvem o problema do crime. Aí ele vai culminando o texto. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente
é o... Vocês vão me dizer qual é a resposta. O único remédio eficiente, ou seja, que pode ser aplicado de uma forma adequada, correta, que vai gerar resultado, que é efetivo para solucionar os problemas do mundo. Qual é? É o amor ou o Evangelho? Eu não entendi. O que contém o Evangelho? O amor, não é? Então, é o Evangelho de Jesus no coração humano. Onde é que a gente alimenta o amor? No coração. Então, a essência do ensino de Jesus, registrado no seu Evangelho, é o amor. Diz Leon Denis que o amor é o olhar de Deus na nossa vida. O olhar de Deus. A providência sempre está nos olhando. Quando a gente estuda a Gênese, a gente aprende. A providência divina nos acolhe, nos sustenta, nos abriga. E como diz os Salmos, nada me faltará. Se estou em Cristo, Cristo está em mim, nada me faltará. Então a gente vê aqui como é importante ter o Evangelho como roteiro das nossas vidas. A essência é essa, porque o Evangelho nos traz o amor que a gente precisa vivenciar, o amor que a gente precisa colocar em prática. Isso é o essencial. Que tudo mais passará, mas o amor fica. Por isso também diz Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, quando fala das potências anímicas, na terceira parte da obra, que o amor, que é uma potência da alma, o amor é o início e o fim de tudo. O amor é a solução de tudo. E a mensagem de Jesus, contida no seu Evangelho, é o amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. Por isso que a gente tem que aprender a amar e aplicar esse verbo em todos os tempos. Eu amei, eu amo, eu amarei. É o maior desafio que a gente tem. Porque gostar das pessoas que gostam de nós é fácil. Amar o inimigo é extremamente difícil. Esse é o desafio que o Evangelho de Jesus nos convida e a que nos convoca. Porque ele ensina que a gente aprendeu a amar os amigos e odiar os inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É uma mensagem revolucionária, inovadora, transformadora para a nossa minoria. E aí, então, encerra Bezerra de Menezes. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia. Emoção, ideia. Pela diretriz e pela conduta. Pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito inovidável, ou seja, inesquecível, de Allan Kardec, em torno da caridade. Qual é o conceito? Fora. Podemos falar bem alto? Fora. A caridade não há salvação. Tudo bem, está sendo gravado aí. Fora da caridade não há salvação. Então, na sua genialidade, Bezerra de Menezes, então, ele fala parafraseando, não é? Esse conceito inesquecível e inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Fora do Cristo não há solução. Fora do Cristo não há solução. É preciso entender o Cristo.
É preciso sentir o Cristo. É preciso amar o Cristo. Mas é preciso, principalmente, viver o Cristo no cotidiano das nossas existências. Na rotina do dia a dia. No desafio que nos ensina a paciência ante aqueles momentos em que a gente gostaria de fazer o que não deve, de dizer o que não deve ser pronunciado. E a gente sente a vontade ainda porque nos alimentamos de alguns sentimentos inadequados, mas já resistimos para não pronunciar, para não magoar, para não ofender, para não gritar com o nosso semelhante. Fora do Cristo não há solução, porque Jesus tem toda a orientação, tem todos os recursos necessários para que nós sejamos felizes. O Evangelho tem alguma novidade, meus irmãos? A base do Evangelho, sendo o amor, traz alguma novidade para nós? Poderíamos dizer que não. A grande novidade que existe é em nós colocarmos isso tudo que a gente está aprendendo na teoria, na prática do nosso dia a dia. Esse é o Cristo, que fora dele não há solução. Então, os nossos problemas têm solução. E a solução está em Jesus. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso Senhor. Então, aproveitemos a oportunidade e que possamos recorrer a Ele nos momentos mais difíceis. Quando a dor bater a porta, quando o sofrimento chegar, que nós possamos nos recolher na intimidade do nosso coração, nos escaninhos da nossa mente e pronunciar para a nossa própria consciência numa conversa íntima com este Senhor e Mestre, guia e modelo da humanidade, Jesus. Ah, Jesus, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de Ti. Visito tuas estrelas em meu pensamento. Não sofro, não choro, não há desalento. Porém, tenho medo de esquecer, Senhor, teu vulto sereno na hora da dor. Quando a força do mundo eu sentir me deixar, recorda, meu mestre, que estás a me olhar. E assim, quando eu sofra, que eu te encontre aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de Ti. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.